Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Então, pessoal, o episódio de hoje é bem especial pelo seguinte, não é só porque a gente vai para a Itália, né, e ainda mais para Bolonha, né? Itália é sempre Itália e Bolonha, a universidade mais antiga do Ocidente e tal. É por causa da nossa entrevistada. Ela é, na verdade, mãe de um outro intercambista que a gente já entrevistou aqui no podcast. O Vitor Miguel foi para a França no ano passado, teve uma experiência bem legal. Dá uma olhada lá no episódio 48, experiência dele em Clermont-Ferrand, na França. E a mãe dele, a Michele, agora foi fazer intercâmbio na Itália, em Bolonha. Ela foi fazer numa idade mais adulta, mais madura, e é uma experiência bem legal, bem diferente a que ela teve também lá. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Michele Pereira. Ela é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, é estudante do curso de Administração Pública na unidade da UDESC em Balneário Camboriú. E ela vai conversar com a gente sobre a experiência que ela teve estudando na Itália. Ela voltou há pouco da Universidade de Bolonha e vai conversar com a gente sobre isso. Michele, muito obrigado por ter topado aqui conversar com a gente, compartilhar a tua experiência. Bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Olá, Carlito, tudo bem? Todos os alunos que estão escutando, para mim uma honra enorme também estar aqui e poder dividir com vocês um pouquinho dessa minha experiência na Itália. Legal. Michele, antes de mais nada, vamos contar aqui uma curiosidade para os ouvintes. O intercâmbio é uma coisa meio de família, assim, para você, né? É um pouquinho, parece que é, né? A história fala que sim. Então, a Michele, a gente está brincando porque ela é mãe do Vitor Miguel. O Vitor, ele foi nosso entrevistado aqui em 2022. Ele contou sobre o intercâmbio dele, né? Foi para Clermont-Ferrand, na França, e agora a mãe dele, a Michele, está conversando com a gente sobre o intercâmbio dela na Itália, né? E não é só isso, a família dela gosta tanto do intercâmbio que a própria Michele foi 2 vezes, né, Michele? Esse é o segundo intercâmbio que você faz? Conta como é que é isso. Bom, que eu fui sozinha, vamos dizer que é o segundo, né? Mas aí no meio a gente acabou fazendo um intercâmbio em família em 2018, 19. Nós fomos morar em Portugal por 1 ano e meio. Mas o meu primeiro intercâmbio era na época que eu fazia letras em inglês lá na UFSC. E então em 1998 eu fui para Inglaterra, na cidade de Leeds, e passei 6 meses lá. E agora, mais de 2 décadas depois, você resolveu fazer intercâmbio de novo. Por quê? Assim, foi porque você gostou da primeira vez? Ou como é que foi essa tua decisão? Então, naquela época o intercâmbio já ajuda um pouco a abrir a cabeça e ver o mundo com outras perspectivas, né? Mas depois daquele intercâmbio eu fiz uma pausa aí de uns 20 anos para casar e ter os filhos e ficar um pouco mais dedicada à vida em família. E aí, quando nós retornamos de Portugal em 2019, no segundo semestre, eu me vi assim com os meninos já no ensino médio, o Vitor quase entrando na faculdade, e pensei, o que eu vou fazer agora por mim, né? Aí eu pedi o retorno de graduado na UDESC aqui em Balneário Camboriú para o curso de administração, e em 2020, junto com a pandemia, eu reiniciei meus estudos. Mas aí você nem estava pensando em intercâmbio, porque estava tudo fronteira Não. fechada, aquelas coisas e tal. Começou a planejar isso depois, então? Sim, eu nem pensava. Esse intercâmbio, ele entrou assim na minha vida, no meu planejamento, há mais ou menos 1 ano atrás, quando abriu as inscrições para o intercâmbio. Eu pensei, nossa, se o Vitor foi no intercâmbio, tá lá e tá dando tudo certo, ele estava gostando muito da experiência. Falei, por que eu não posso ir também, né? E aí me inscrevi para o Prome, mas uma coisa assim, sem muita expectativa. E quando deu certo, eu fiquei surpresa e falei, agora eu vou ter que ir, né? Só para a gente explicar aqui para quem talvez não saiba, o PROME é um programa
programa de mobilidade estudantil internacional da UDESC, que é um programa bem bacana, né? Ele oferece a cada semestre, é publicado um edital e aí os alunos de graduação podem se inscrever e concorrer a bolsas bem bacanas, né? Que pagam a passagem aérea de ida e volta, paga seguro-saúde e paga uma ajuda de custo mensal durante o período em que você está lá no intercâmbio. Isso mesmo, isso mesmo. E o Vitor, teu filho, ele já voltou ou está lá pela França ainda? O Vitor não, ele conseguiu, ele tá lá pela França ainda, ele transferiu o curso para lá, acabou se formando agora em julho, ele se formou em gestão internacional, continua trabalhando na mesma empresa e já está começando um mestrado na próxima semana, então ele tem uma provisão de ficar lá por mais uns 2 anos. Bem bacana, só fazendo esse parênteses, assim, a experiência do Vitor é bem legal, ele contou um pouquinho dela no ano passado aqui no podcast, é o episódio 48, acabei não falando, então quem quiser conhecer a experiência do Vitor, é bacana porque ele conseguiu um trabalho lá, ele conseguiu se transferir lá, fazer uma outra graduação, a experiência dele é uma coisa diferente, bem bacana também. Quem quiser conhecer, ele estudou na Universidade de Clermont-Ferrand, na França, é o episódio 48, é só buscar ali no feed do podcast que você acha ali. Mas vamos falar agora da experiência da Michelle. Michelle, por que você escolheu a Itália e especificamente Bolonha? O que pesou na tua decisão? Bom, assim que eu pensei, eu não tive dúvida de que seria a Itália, né? Eu sou descendente de italianos, mas eu nunca tinha morado lá e tinha uma curiosidade de abrir uma oportunidade de aprender a língua e poder conviver com a cultura italiana, né? Meio como se fosse um encontro assim com a minha história. Então não tive dúvida de que seria Itália. E aí Bolonha me chamou a atenção, a gente já teve a oportunidade de viajar pela Itália e eu nunca tinha ido a Bolonha. E o segundo ponto foi porque a Universidade de Bolonha tem muitos cursos, muita variedade, que tinha muita oportunidade de estudar alguma coisa mais na área de administração ou numa área internacional, porque, por exemplo, lá em Milão era muito voltado para a área de arquitetura ou engenharias. Então eu vi Bolonha como uma oportunidade de uma oferta maior de cursos, né? A Universidade de Bolonha tem mais de 93 mil alunos divididos em 5 cidades. O UDESC tem em torno de 15 mil alunos. E desses 93 mil estudantes, 7 mil são estudantes internacionais. Isso me chamou muito a atenção também. É uma cidade que você consegue se deslocar, consegue viver sem carro, você tem bicicletas compartilhadas, ônibus, trem, assim, do tamanho ideal. Conta um pouquinho como é que é a universidade, tenta dar uma ideia de como é estudar lá em Bolonha. Eu fiz 6 disciplinas lá, né? Lá na cidade de Bolonha eu fiz 4 disciplinas e todos em campos um ao lado do outro, assim. Existem vários campos espalhados pela cidade, são todos muito próximos um dos outros, com uma distância de 15, 20 minutos você chega de um campus ao outro. São superestruturas, tem bibliotecas, salas de estudo, salas de refeição, onde você pode levar a sua marmita e sentar e esquentar no micro-ondas, ficar tudo para que você possa ficar vivendo aquele ambiente ali universitário, sem precisar, muitas vezes, voltar para casa, enfim. Muito legal esse ambiente. Foi fácil se adaptar assim, ao sistema de ensino deles? Tem alguma diferença? Ou como é que foi isso para você? Tem uma autonomia pela parte do aluno muito grande, assim, né? Então, não foi difícil. Várias disciplinas, assim, com trabalhos em projeto, trabalhos em equipe. Não é muito essa coisa de professor fala, a gente anota e chega lá e faz a prova. É uma coisa que a gente está mais acostumado mesmo, a trabalhar em equipe, fazer projetos e trabalhando junto. E o idioma? Lá você tem a opção de fazer disciplinas em italiano e também em inglês, né? Como é que foi a tua experiência com o idioma nesse sentido? Tuas aulas foram em italiano? Não, eu não fiz nenhuma aula em italiano, eu optei por fazer todas as aulas em inglês e foi muito tranquilo, tem bastante oferta de disciplinas na língua inglesa. Eu poderia ter optado por fazer disciplinas em língua italiana, mas foi super tranquilo. Mas você chegou a aprender italiano para ir para lá ou foi só com inglês mesmo? Eu fui só com inglês, eu ficava estudando um pouquinho sozinha em casa, assim, não me empenhei de fazer uma aula ou fazer um curso antes de ir, mas no dia a dia na cidade, fora do ambiente da universidade, eu procurava falar italiano mesmo não sabendo. Então, se eu ia numa cafeteria, já pensava o que eu queria, escrevia ali, eu botava no Google Tradutor e chegava e me arriscava a perguntar e assim foi indo. Eu só fiz curso de italiano mesmo no meu último mês lá.
que aí já não tinha mais tantas aulas, eu tinha os compromissos das provas, das entregas, mas diminuiu o ritmo de aula, então aí eu fiz o curso de italiano porque eu tinha essa curiosidade de estudar a língua, né? E chegou a fazer falta para você o italiano lá? Porque pensando num aluno assim, eu falo razoavelmente bem inglês, mas não sei nada de italiano, eu vou estudar na Itália. Faz falta você não ter conhecimento da língua local? Para você estudar, não faz falta. No ambiente da universidade, você consegue se comunicar em inglês o tempo inteiro se precisar, caso você não fale a língua. Para contribuir na riqueza da tua experiência, falar a língua local, eu daria dica para quem, né, qualquer país que algum aluno esteja pensando em ir, acho que vale a pena falar, porque vai te oportunizar de conhecer até um pouco mais a cultura através das pessoas, né? Você poder conversar, você poder, se tiver alguma curiosidade, fazer essa interação. Então, para estudo, se só fala inglês e não quer aprender a língua, consegue ir numa boa. Tua experiência vai ser nota 10. Quer agregar e quer falar a língua local? Aí acho que vale a pena se dedicar para estudar. Michele, você falou no começo da conversa aqui que Bolonha recebe muitos alunos estrangeiros, né? Você citou até um número de cerca de 7.000 Isso. alunos no momento que você estava lá. Você convivia muito com gente de países diferentes? Sim, eu tinha disciplinas lá, vamos citar umas 2 ou 3 aí, que existiam alunos, suecos, argentinos, chineses, alemães, da Ucrânia, alunos da Turquia, alunos da Grécia. A diversidade cultural, ela é grande lá em Bolonha, lá na Universidade de Bolonha. Michele, nesse aspecto então que você foi para estudar, para agregar para a tua formação, então você ficou satisfeita com o que você teve lá? Assim, o que que você sente que essa experiência agregou então para você? Com certeza, Carlito. Eu procurei cursos assim que me mantivesse atualizada com o que está acontecendo no mundo lá fora. Por exemplo, eu fiz algumas disciplinas na área de empreendedorismo, eu fiz uma disciplina de marketing internacional que eu fiquei encantada, que a cada semana o professor trazia alguém de uma empresa, um CEO ou alguém que tinha experiências até em outros países para falar um pouco da experiência dele de vida real para a sala de aula, né? Então foi muito legal. Eu fiz uma outra disciplina, um mestrado da psicologia, que é essa parte de psicologia e das tecnologias, e algumas outras disciplinas mais na área de desenvolvimento pessoal, assim, de soft skills. Então eu queria saber o que eles estavam falando, qual era a novidade no mundo dessas áreas aí do meu interesse, né? Então foi bem legal, todas as experiências. Eu fiz 6 disciplinas, algumas de 3 créditos, que eram optativas lá, e algumas disciplinas de 8 créditos também, mas eu não tenho do que reclamar, assim, foi muito legal. Legal. E a tua experiência é legal, que como você falou, né, já tinha uma experiência internacional, mais de uma até, Uhum. e você resolveu agora de voltar para a universidade e É, fazer intercâmbio de novo, né? E é isso. legal porque atualmente tem cada vez mais pessoas assim, já na fase mais adulta, né? Tá voltando para a universidade, tá buscando se atualizar, Uhum. né? E você foi além, né? Além de voltar para a universidade, você foi lá para a Itália fazer um Pois é. intercâmbio e tal. Falando agora especificamente para pessoas assim na tua condição, pessoas na tua faixa etária que já têm uma vida Certo. profissional, é algo que é bacana, assim, que você recomendaria? Olha, eu recomendo para qualquer idade, para a pessoa que está interessada em ter essa experiência, eu acho que não tem idade. De alguma forma, você procurando, entrando em contato com isso, vai achar um caminho para realizar. Eu não pensava em fazer o intercâmbio, mas quando eu pensei, eu falei, nossa, eu estava aqui o tempo todo e eu posso fazer parte disso, eu posso experimentar, eu posso me jogar nessa, né? Dá um frio na barriga, dá um medo, mas eu digo, vai com medo mesmo. Na hora que veio a notícia de que eu tinha passado, né, de que eu tinha conseguido a vaga no Pro, me deu um frio na barriga. Eu falei, nossa, mas é isso mesmo, que legal isso tá acontecendo. Dica prática que eu deixo: faça um passaporte. Se você não tem passaporte ainda, entra agora no site. Já faz antes, não deixa para fazer quando for aprovado lá no intercâmbio, já faz antes, é isso? Faz antes, deixa pronto
E por via da dúvida, se você flerta, nem que seja um pouquinho com a ideia de ter uma experiência fora, deixa o passaporte pronto, faz uma reserva daquilo que você recebe todo mês, pelo menos um 10%, porque você vai, às vezes, se você vai estudar fora do país, tem um gasto com visto, tem alguns gastos iniciais aí, o custo do passaporte. Então, a dica é se conecta com isso, deixa pronto alguma documentação que você puder, e experimenta, vai, né? Faz o processo, mesmo com dúvida, se inscreve, depois você pensa o que vai acontecer, como é que você vai lidar com isso, né? Teste de proficiência é bom ter também, Michele? Importantíssimo, importantíssimo. Eu recomendo que você que é aluno universitário e está escutando, ou você é um aluno de ensino médio que está pensando em entrar na UDESC, em poder usufruir desses intercâmbios, estude, faça uma segunda língua. O mais importante não é se sair falando em um ano, mas é manter a constância, nem que você faça aula uma vez por semana, mas que você faça isso de uma maneira rotineira e constante, vai te trazer benefícios. Entre em contato com a língua, hoje em dia está fácil com os recursos de internet, com podcasts, com YouTube, de alguma forma faça isso entrar na sua vida, essa outra língua, isso que você precisa, e vai levando isso em paralelo com as suas rotinas de estudo, de trabalho, com o seu dia a dia, né? E ouça o podcast Intercâmbio também, que a gente já tem aí quase 80 entrevistas aí inclusive com o Vitor, né, o filho da Michele, com a própria Michele, que a gente tá fazendo agora, e todas são experiências ricas, né? Cada uma do seu jeito, são experiências diferentes para países diferentes, para jeitos diferentes de fazer intercâmbio, e sempre tem alguma coisa aí que você pode aproveitar. A própria Michele era ouvinte aqui do podcast, né? Pegou uma outra dica aí, né? Ouvindo algumas entrevistas, né, Michele? É muito bom. E se você já sabe que quer fazer intercâmbio, já tem ideia de onde quer ir, entre em contato com isso também no outro país ou na universidade. Procure esses recursos também de podcast, tenta entrar em contato com a experiência que outras pessoas tiveram e vai. E se precisar, eu me coloco à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar, eu sou super aberta, pode me escrever a qualquer momento e eu posso falar um pouco mais, algo que de repente não falei aqui, mas que para você é importante, estou à disposição para conversar. Legal, a gente vai deixar então na descrição aqui do episódio um contato aí da Michele para quem quiser saber mais. Ela tem bastante experiência nisso, né? Já foi mais de uma vez para o exterior, o filho já foi, já tem um monte de coisa aí para ajudar, né? E o próximo filho está querendo entrar na UDESC também. Olha, é de família também. É de família, falei que é de família o negócio de fazer intercâmbio. Então tá, a gente teve uma conversa muito bacana aqui com a Michele Pereira, ela é estudante do curso de Administração Pública da UDESC em Balneário Camboriú, Universidade do Estado de Santa Catarina, e ela contou a experiência dela fazendo intercâmbio. Ela voltou há pouco de Bolonha, na Itália. Ela foi com uma bolsa da UDESC, né? Ela foi pelo Programa de Mobilidade Estudantil Internacional, o PROME, foi selecionada no edital e conseguiu fazer esse intercâmbio com a passagem de ida e volta paga pela universidade, uma ajuda de custo, seguro-saúde, tudo aí bancado pelo programa da universidade, e voltou com uma experiência bem legal que ela acabou de contar aqui pra gente. Michele, mais uma vez, muito obrigado aqui por ter participado do podcast. Valeu, Carlito, obrigada, adorei conversar contigo, conversar com vocês, e me escrevam, entrem em contato, me perguntem, vamos espalhar aí a cultura do intercâmbio. Com certeza, é isso aí. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns deles. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.